Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início ao nosso assunto da Era Napoleônica, que é uma continuação do assunto de Revolução Francesa. Então vocês já sabem tudo aquilo que eu falo em todo início de aula. Assista a aula passada. Se não assistiu, pausa o vídeo e volta lá assistir, tá? Então pra gente não ficar enrolando, vamos direto ao assunto. Napoleão Bonaparte ele nasce na ilha francesa de Córcega, tá? Ele vai ter uma grande ascensão na vida militar. Um fato muito curioso que, diferente de outros conquistadores como Carlos Magno, Alexandre o Grande, o Napoleão Bonaparte ele não vinha da nobreza, tá? Ele era de uma família aristocrática, porém não era uma família nobre. O Napoleão Bonaparte ele estuda no colégio militar e isso vai ajudar ele a entrar no exército francês, tá? Ele é um cara muito reservado, dizem que até pelo fato de ele ter nascido na ilha de Córcega e falar muito italiano e ter até sotaque italiano, tanto que ele aprende a falar francês só com 10 anos de idade, dizem que ele era muito rechaçado pelos amigos e devido a isso ele era isolado e era um menino muito estudioso. Então, o Napoleão Bonaparte, além do seu apreço pela matemática, ele era um aluno muito esforçado e isso possibilita uma ascensão no exército, onde ele acaba chegando tenente de cabo. Na aula passada nós falamos ali do golpe que o diretório sofre ali pelo consulado, né, a substituição do consulado, no golpe chamado 18 Brumário, onde será estabelecido um executivo com 3 consuls, que seria o Napoleão e mais 2, onde o Napoleão vai exercer uma maior influência entre os dois. O Napoleão era muito popular, né, devido às suas sucessivas vitórias em batalhas. Então Napoleão ele tinha um apoio ali dos militares, da burguesia e também dos camponeses, né, das áreas rurais, então que entregavam até as terras dos emigrados, dos nobres emigrados ao Napoleão. Então Napoleão ele constitui esse tripé de apoio à sua popularidade. Nesse primeiro momento do consulado, que o consulado é estabelecido, ele vai exercer algumas prioridades dentro desse período em que o consulado estava no poder. Primeiro era as ameaças externas, né, que tinham em relação à França, das outras monarquias centralizadas, principalmente, que não concordavam com esse conceito revolucionário, né, com esses ideais revolucionários que levaram até o consulado. Além também de reorganizar a economia francesa, né, toda essa ordem social. Então, nesse momento vai ser criado o Banco da França, criado o franco, né, que vai substituir o assignats, que nós falamos na aula passada. Então, serão criadas algumas atitudes para que a França saia da crise econômica que ela se encontrava. Outro meio que o consulado encontrou também de fortalecer essa economia foi o financiamento da indústria nacional, né, bem como a produção agrícola ali para o crescimento da economia. Lá em 1801, a França vai restabelecer a ligação com a igreja, tá? Então a igreja passa a ter um papel de novo dentro do Estado francês. O Napoleão, como primeiro cônsul francês, ele vai ser estabelecendo uma nova constituição, né? E o Napoleão, como o primeiro cônsul francês, ele vai exercer um poder maior sobre o executivo, ali sobre o consulado. Então ele vai ser o cônsul com maior influência, com maior poder entre os 3 que tinham ali, né, que era ele e mais 2. Então os 2 vão ser meramente figurativos dentro do consulado. Com o poder centralizado no Napoleão, o Napoleão vai conseguir mudar um pouco da ordem política, tá? Então o Napoleão ele acaba nomeando, né, pessoas mais de sua confiança, além dele dar também mais autonomia aos prefeitos, né, das cidades ali francesas. Então ele de certa forma ele vai conseguir suprimir todas as tentativas de golpe dentro do Estado francês, tá? Como o primeiro cônsul francês, ele consegue mudar, alterar essa ordem política e fazer umas manutenções necessárias na época. Em 1804 será promulgado o Código Civil Napoleônico. E o que o Código Civil Napoleônico pregava? Mais ou menos aquilo que se pregava lá na primeira fase da Revolução Francesa, né? O direito iguais de todos perante a lei, o direito à propriedade privada e também a proibição de greves
e associações de trabalhadores, ou conhecidos sindicatos. Isso mostrava, né, que o Napoleão ele visava manter as conquistas burguesas na França. Então ele de certa forma defendia todos os direitos burgueses. Com o Código Civil napoleônico também pregava a manutenção das colônias, né? Pregava que as colônias deveriam existir e consequentemente a escravidão também. E isso entrava em choque com o Código Civil, porque ao mesmo tempo que ele pregava a liberdade e o direito de iguais de todos perante a lei, ele também defendia a escravidão nas colônias. Esse Código Civil napoleônico, tá, ele vai influenciar muito na Europa, tá? Todo o meio jurídico europeu acaba sendo influenciado pelo Código Civil napoleônico. Além de todas essas medidas previstas pelo Código Civil, também será feita uma reforma do ensino francês, que acaba sendo responsabilidade do Estado francês, tá? Então há essa reformulação no ensino, que acaba sendo um ensino público de responsabilidade do Estado. Depois de ter sido proclamado o primeiro cônsul vitalício francês, o Napoleão ele é coroado imperador, lá no ano de 1804, tá? Coroado inclusive lá na Catedral de Notre Dame. Com o título de Napoleão I, Napoleão acaba concentrando todos os poderes em suas mãos. O primeiro ano ali, os primeiros períodos do Napoleão como imperador, que vai de 1805 a 1815, a França vai passar por um período de desenvolvimento econômico, mas também de muitas ameaças externas, tá? Tanto pelas monarquias centralizadas, que tinham medo que as influências lá da Revolução Francesa, né, dos ideais revolucionários chegassem até os seus territórios, como já tinha visto na aula passada. Esse era o maior medo das monarquias, isso vocês vão ver eu repetir várias vezes aqui. Também enfrentava a Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior potência na época, e os produtos industrializados franceses e ingleses entravam em choque nesse meio comercial. Então, nesse período de crescimento, né, desenvolvimento da economia, a França também enfrenta muitas ameaças. Nesse caso, o Napoleão enfrenta muitas ameaças externas frente ao Estado francês. A França tinha um belo exército, principalmente um exército de infantaria, né, um exército de terra, mas no mar a Inglaterra era muito superior, e mesmo com a armada espanhola, a França não conseguiu derrotar a Inglaterra, tá? Mas ela acaba vencendo as coligações dos estados, né, dos países que tentavam invadir a França, como a Batalha de contra a Prússia, a Batalha de Austerlitz contra o Império Austríaco, também as batalhas contra o Sacro Império Romano Germânico, né? Que vai vai acabar com esse estado e vai criar a Confederação do Reno. E essa Confederação do Reno, devido a essa destituição do Sacro Império Romano Germânico, várias províncias germânicas acabam a ser domínio da França, né? A França acaba tendo domínio sobre essas províncias germânicas. Então a França, mesmo perdendo ali a batalha contra a Inglaterra, com o apoio, né, da Espanha ao lado da França, ela vence ainda algumas batalhas, que dá um certo prestígio ao Napoleão, né? Tinha muito prestígio antes, agora tem um prestígio, porém já começa a se enxergar como um país que não é invencível, tá? Um exército não invencível, principalmente frente à Inglaterra, a grande potência da época. A França, ela estava exercendo uma grande influência ali na Europa, né, principalmente na sua hegemonia militar. Entretanto, ela sempre esbarrava na Inglaterra, que era a grande potência econômica e também uma potência militar. Então, a França, na tentativa de estrangular a economia inglesa, né? Fazer com que a economia inglesa não tivesse um bom desenvolvimento. Consequentemente, não tendo um bom desenvolvimento, você não consegue investir no exército, não consegue sustentar a população, isso vai gerar uma insatisfação social. Então, na tentativa de criar uma crise na Inglaterra, o Napoleão vai assinar lá o bloqueio continental. E o que é esse bloqueio continental? Todos os países aliados da França não exercessem comércio, né, ou venda de matéria-prima para a Inglaterra, e isso faria com que a economia inglesa se estrangulasse. E ao mesmo tempo que esse bloqueio continental era decretado ali pelo Napoleão, né, que ameaçava invadir os países que desobedecessem esse decreto, ele também exercia várias vitórias, principalmente ele contra a coligação dos países que queriam restaurar o antigo regime na França. E o Código Civil Napoleônico, ele vai servir de base para muito na Europa, né? E essas invasões
que a França acabava por fazer, eram somadas com uma certa submissão, né, que a França queria fazer a esses países, uma certa humilhação a esses países. Visto isso e diante disso, alguns países alguns estados, a população irá ter uma reação a esse domínio francês, que é no caso da Península Ibérica e no caso da Rússia também. Então a França não mais chegava nos países, dominavam e ficava por assim mesmo, mas acaba enfrentando algumas revoltas nessas dominações que ela exercia. Portugal foi o primeiro estado, né, a desobedecer ao bloqueio continental. Portugal ela tinha uma relação comercial com a Inglaterra e ela se via entre a cruz e a espada, porque a Inglaterra ameaçava invadir a Portugal, bombardear o porto de Lisboa, se houvesse o bloqueio continental. E a França ameaçava invadir Portugal. Isso vai ser muito bem relatado ali, escrito, na verdade, analisado pelo jornalista Laurentino Gomes, que é um grande comentarista da área de história também. Ele não é historiador, mas é um livro bem legal para entender esse período aí da fuga do príncipe regente Dom João para o Brasil. E esse período é muito importante porque vai ser nesse momento que o Brasil acaba tendo uma configuração de Estado, tá? O Brasil ele vira uma espécie de extensão do Reino de Portugal, e é nesse momento que o Brasil surge, é nesse momento que o Brasil começa a ter uma maior importância ainda, né, para o Reino de Portugal, no momento que o Brasil acaba tendo uma configuração mais importante no cenário mundial, tá? Com a fuga do príncipe regente, com toda Dom João, com toda a nobreza para o Brasil, onde eles estabelecem a corte até a volta de ter todo o desenrolar lá do período. Mas isso é assunto lá para a aula da professora Sabrina, que ela vai falar do primeiro reinado e provavelmente ela vai abordar. E se vocês quiserem, eu deixo aqui já uma sugestão, entender esse período, eu indico o livro do Laurentino Gomes, 1808, que vai falar desse período, ok? Com as derrotas que o Napoleão ele sofreu, né, frente a essas resistências, o Império Francês e o Napoleão já não era visto mais como um imperador invencível ou um estado invencível, né? Então a Rússia lá do Alexandre I, vendo a estrangulação da sua própria economia frente ao bloqueio continental, ela vai quebrar o bloqueio continental e vai estabelecer ligações comerciais com a Inglaterra. E o Napoleão, irritadíssimo, lá em 1811, ele vai reunir em média de 600 mil soldados, mais de meio milhão de soldados, para invadir Moscou, para invadir a Rússia, né? E como propunha lá o bloqueio continental, né? Todos os que desobedecessem o bloqueio continental seriam invadidos pelo exército francês. Então o exército francês marcha em direção à Rússia. Então, e depois de muita batalha, muita luta, eles conseguem chegar em Moscou. Mas os russos, eles adotam a medida de terra arrasada, né, a técnica, né, de terra arrasada. E o que é essa terra arrasada? Qual que é essa técnica de terra arrasada? Uma forma de você abandonar toda a cidade, toda a região, né, que será invadida, destruir tudo, deixar desprovida de alimento, de remédio, de tudo que possa ajudar o inimigo, levar toda a riqueza e deixar o inimigo ali sem nada. Consequentemente, o inimigo vai se enforcar. Então Napoleão, chegando na Rússia, ali em Moscou, ele já bem cansado, né, com soldados feridos, com fome, vai chegar em Moscou, encontrará uma terra arrasada, bem como diz a técnica, né, a estratégia de terra arrasada, e isso vai fazer que muitos soldados morram, porque não tinham alimento, não tinham remédios para se curar, os cavalos não tinham alimento, então acabam morrendo também. E um fato importantíssimo, eles invadiram justamente no inverno russo. Gente, a Rússia é extremamente frio, todos nós sabemos. E o Napoleão, ele invade a Rússia bem nesse período de inverno. Então esse período de inverno aí vai fazer com que aumente, né, as consequências a Napoleão Bonaparte, que vai retornar à França com menos de 100 mil soldados. Então mais de meio milhão de soldados vão perder as suas vidas nessa investida aí contra a Rússia. Esgotado, né, belicamente, o Napoleão vai ter que enfrentar a sexta coligação, né, dos países aí que estavam frente à França, e na Batalha das Nações. Então Napoleão acaba perdendo essa batalha, e aí se inaugura, né, o declínio da Era Napoleônica. Em março de 1814,
o Napoleão vai ser obrigado a assinar o Tratado de Fontainebleau, e esse tratado estabelecia que o Napoleão ficasse exilado na ilha de Elba, recebendo 2 milhões de francos anuais, né, se afastando assim da liderança da França. O Napoleão vai assinar, vai se exilar na ilha de Elba, porém isso vai durar por muito pouco tempo, porque em março de 1815 o Napoleão ele vai desembarcar na França, em Paris, lá com 1.500 homens, tá? Então a dinastia Bourbon, que tinha sido restaurada ali na França, vai ficar por um período muito curto. O Napoleão vai invadir a França, Paris. O rei Luís XVIII, irmão do Luís XVI, ele vai fugir para a Bélgica, tá? O Luís XVI lá que foi guilhotinado na Revolução Francesa. O irmão dele tinha assumido o trono quando Napoleão saiu. Então o rei Luís XVIII vai fugir para a Bélgica, vai se exilar lá, e o Napoleão vai assumir o controle da França novamente. Só que vai durar muito pouco tempo também. Ele vai ficar em média 3 meses, que vai ser conhecido como os 100 dias, até no Congresso de Viena, né? Os países ali que estavam frente à França, Inglaterra, Prússia, Rússia, vão formar um exército, né? E vão ter uma reação imediata a essa tentativa bem sucedida do Napoleão, né, de restaurar o seu poder. Então haverá uma batalha chamada Batalha de Waterloo, onde o exército do Napoleão vai acabar perdendo. Então o Napoleão ele acaba sendo destituído, perdendo, né, o seu posto novamente, e é exilado na ilha de Santa Helena, que era uma colônia da Inglaterra no Atlântico Sul, e ali o Napoleão fica até sua morte em 1821, dando fim à Era Napoleônica. Nesse período que o Napoleão esteve frente à França, né, houve um crescimento econômico, obviamente, porém um crescimento que foi barrado devido às resistências dos países ali como Portugal, Rússia, em seguir o bloqueio continental. Então isso meio que acabou com os planos da economia francesa. Mas a França, né, com o Napoleão ali, com o estabelecimento dos direitos sociais, dos direitos políticos e econômicos dentro da França, vai exercer de certa forma uma grande influência não só na Europa, mas no mundo inteiro. E a tentativa desses países ali do Congresso de Viena de restabelecer o antigo regime cai por terra, porque não havia como você estabelecer um antigo regime em um continente, né, em um mundo que já estava em outro patamar na questão de políticas, de sociedade, né? Então o antigo regime já não cabia, já era uma roupa pequena para uma pessoa que havia crescido, fazendo uma analogia. Então essa tentativa de se criar, né, de se trazer novamente o antigo regime, quando eu estou falando de antigo regime, eu estou falando do absolutismo, eu estou falando das instituições feudais, né, elas não vão ser possíveis, porque lá o código napoleônico, né, civil napoleônico, ele vai acabar com os últimos vestígios da aristocracia dentro da França e consequentemente dentro de muitos países, porque, como eu já havia dito, isso vai influenciar outros países. Então o período napoleônico vai marcar, né, essa impossibilidade da volta do antigo regime, não só dentro da França, mas de outros países que já haviam fugido desse modelo de governo. O Congresso de Viena, que ocorreu ali antes ainda da Batalha de Waterloo, onde o fim definitivo do Napoleão Bonaparte é assinado, os países, o Império Austríaco, a Rússia, a Inglaterra e a Prússia e outros estados, eles vão se reunir para tentar controlar esses conflitos dentro da Europa, né? Para que as grandes potências, os grandes países, os grandes estados europeus não entrassem mais em conflito, assim mantendo uma ordem política, social e econômica dentro do continente europeu. Um dos pontos tratados é o princípio da legitimidade, aonde é proposto pelo czar Alexandre I da Rússia, que fosse restabelecidas as dinastias e as fronteiras no continente europeu, além também da proposta do equilíbrio ali na Europa, que visava principalmente restabelecer as fronteiras que tinham sido desrespeitadas, principalmente
pela Inglaterra. Além desses assuntos, né, desses pontos, é tratado as divisões das colônias. Então a Inglaterra vai sair com uma grande vantagem frente a isso, porque ela vai ter muitas terras, vai conquistar muitos territórios nesse período em que é dividido as colônias, né? Assim como os Países Baixos também vão conseguir colônias, mas a Inglaterra principalmente. Mas o principal assunto tratado dentro do Congresso de Viena é da Santa Aliança, né? É o Tratado da Santa Aliança, que propunha o enfrentamento frente às manifestações nacionalistas e liberais, que eram decorrentes das ideias, né, implementadas lá pelos revolucionários na época da Revolução Francesa. Entretanto, essa Santa Aliança ela não vai ser efetivamente respeitada, principalmente pela Inglaterra, porque no mundo onde a configuração social política já havia mudado, principalmente para a Inglaterra, né, que na Revolução Industrial vai buscar muitos mercados consumidores, e a Revolução Industrial vai ter como esteira ali os princípios liberais, os princípios nacionalistas, que vão dar, né, um incentivo ali ao desenvolvimento do capitalismo. Não cabia a Santa Aliança para a Inglaterra, né? Então também as revoltas liberais, né, nacionalistas na Europa, bem como os processos de independências na América, vão fazer com que a Santa Aliança não funcione da forma que foi estabelecida no Congresso de Viena, tá? Então a Inglaterra, participando do Congresso de Viena, vai ser contra praticamente tudo que o Congresso de Viena, na Santa Aliança, previa, porque a Inglaterra, na busca de mercados consumidores, ela vai, né, apoiar a não interferência nos processos de independência na América, porque para você ter um mercado consumidor era bom que você tivesse países independentes para ser os seus consumidores, para ser os seus compradores. E nesse sentido, os Estados Unidos, que já era um país independente e era contra a colonização, ele vai estabelecer ali a doutrina Monroe, que a gente vai conversar posteriormente, e a doutrina Monroe pregava justamente aquele termo América para americanos, né? Então deixando bem claro que eles não queriam interferência de países no seu território, e eram totalmente contra a recolonização. E o nacionalismo também vai emergir ali na Europa com algumas situações, como da Grécia em 1822, que vai tomar independência ali do Império Turco-Otomano, a própria França, que vai ter um governo liberal, tá? Então a dinastia Bourbon vai ser substituída pela dinastia Orleans, a Bélgica vai tomar independência dos Países Baixos. Então a Santa Aliança não vai ter efeito sobre essa nova configuração europeia. Tá? A Europa já não estava mais sentada no antigo regime, e essas atitudes arcaicas da sociedade, né, não cabiam mais no sistema que a Europa, e não só a Europa, mas quase o mundo inteiro se encontrava naquele momento. Mais uma vez eu disse, a Europa é uma criança que cresceu, e o antigo regime são as suas roupas antigas, elas não cabem mais. Então a Europa ela estava configurada em outros modelos, o desenvolvimento do capitalismo, as independências, o fim desse sistema colonial, de colônia, onde as colônias estavam tomando independência. Então o antigo regime já não cabia mais. E a Europa vai ver isso, principalmente quando essa Santa Aliança ali, tratada no Conselho de Viena, Tratado de Viena, não vai funcionar mais. As estruturas deixadas pelo Napoleão vão influenciar muito o resto da Europa. Então o Napoleão, mesmo perdendo no final ali, saindo por baixo, né, exilado, o Napoleão ele deixa sua marca na história como aquele que mudou muito das estruturas sociais, políticas dentro do continente europeu e consequentemente de todo o mundo. Gente, esse foi o conteúdo de hoje, ok? Estudem, pessoal, eu peço que vocês estudem, que vocês leiam os materiais que eu estou deixando lá no Classroom. Às vezes eu deixo o livro, mas leiam só o capítulo correspondente ao assunto, ou o material, uma reportagem, um vídeo complementar, ou mesmo um fichamento. Eu peço que vocês sempre estejam olhando ali, para vocês terem a noção e terem um embasamento para fazer a prova do vestibular do Enem posteriormente. Então, gente, aqui deixo meu abraço para vocês, carregados de saudades. Fiquem bem em casa, não saiam, tá? E até a próxima.